Olá pessoal, eu sou o Jackson e neste vídeo vamos explorar o fundo a Petrobras, mais especificamente a ação Petro 4 ou PETR4, para entender como está o desempenho, os planos futuros e quais são os números por trás desse gigante do setor energético. Se você já investe ou está pensando em investir, fique atento até o final, pois vamos trazer uma análise completa e imparcial, claro. Então, se você gosta do conteúdo, já deixa aquele like. Bora lá então ver quem é a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e uma das líderes globais em energia, com um portfólio que abrange desde a extração de petróleo até a produção de biocombustíveis. A Petrobras é essencial para a economia nacional e um dos principais ativos negociados na B3. A ação Petro 4 está atualmente cotada em R$ 35,63 na hora da gravação desse vídeo, com a valorização de 21,24% nos últimos 12 meses. O PL está em 5,96 e o P sobre VP em 1,26. E o dividend yield é de 17,33. Se a gente prestar atenção, são valores que indicam uma possível atratividade para investidores focados em dividendos. Mas vamos ver todo o quadro geral, porque isso aqui mostra o que ela pagou de dividendos até hoje. Não dá para garantir que vai ser assim no futuro. O novo plano estratégico da Petrobras prevê um investimento de 7,5 bilhões entre esse ano e 2028, direcionado à exploração de novas fronteiras de energia. Esse movimento reflete o compromisso da empresa em diversificar sua produção e se adaptar às mudanças globais do setor energético. Para 2024, 2025, a Petrobras está com CAPEX entre 13,5 e 14,5 bilhões, um aumento de até 15% em comparação com os anos anteriores. Esse aumento reflete a busca por expandir a estrutura e aumentar a produção, o que pode se traduzir em crescimento futuro da receita. Pode. A produção estimada da Petrobras desse ano está sendo de 2,2 milhões de barris por dia. Essa meta reforça o papel da Petrobras como um dos maiores produtores globais de petróleo. E qualquer variação nessa produção pode impactar diretamente o desempenho da sua cotação. Se a gente prestar atenção lá no Petro 4, qualquer mudança nessa variação diária de barris altera a cota do PRTR4. Espera-se um lucro líquido da Petrobras de 5,4 bilhões em relação ao trimestre do ano passado para o desse ano. Isso se deve, em parte, a ajustes no mercado e na margem de lucro, que pode indicar um desafio no curto prazo. A expectativa de dividendos ordinário para esse ano é de 2,6 bilhões, o que corresponde ao rendimento trimestral de 2,8%. A empresa continua a distribuir bons dividendos, o que mantém a Petro4 atrativa para investidores focados em renda passiva. O PL da Petrobras tem variado muito ao longo dos anos. Em 2024, a gente tem um PL de 5,96, mais alto que o de 2023, mas significativamente mais baixo que os valores representados em 2020. Isso pode sugerir uma precificação interessante para o investidor que preste atenção no valor da empresa. O P sobre VP atual da Petrobras é de 1,26, um nível de aumento em relação ao valor de 2022, mas ainda abaixo dos níveis históricos. Esse indicador sugere que a ação não está tão supervalorizada em relação ao patrimônio líquido da empresa. Para a gente entender aqui, um PVP ideal seria 1.
ela está com 1,26, então ela está um pouco acima. Mas para uma empresa do tamanho da Petrobras, para o que ela produz e a energia, ainda 1,26 é um valor atrativo. O dividend yield 17,33 se posiciona como uma ótima opção para quem busca renda. Esse rendimento é superior aos vistos nos últimos anos, o que reforça o papel da empresa em distribuir dividendos. Talvez os próximos dividendos não sejam tão massivos, tão expressivos como esse de 17,33. Mesmo assim, a gente percebe que é uma boa pagadora de dividendos. Mas a sua cotação varia muito. Então não dá para se prender a comprar uma ação só pelo dividend yield. A margem líquida está em 15,78%, enquanto a margem bruta, EBIT e EBITDA estão acima de 30%, com a margem bruta em 52,24%. Esses dados são essenciais para avaliar a lucratividade operacional da Petrobras. Então a gente tem aqui valores muito chamativos em relação à margem bruta, à margem líquida. O ROI atual é de 21,9%, reportando um retorno interessante para o patrimônio dos acionistas. Esse valor mostra que uma empresa gera valor significativo na relação dos ativos dos investidores. A dívida líquida sobre o EBITDA da Petrobras está em 1,13, enquanto a dívida bruta sobre o patrimônio está em 0,89. Esses números mostram que a Petrobras tem uma estrutura de dívida controlada, o que reduz o risco financeiro da empresa. Os novos investimentos para exploração e expansão são dos pilares do crescimento da Petrobras. Esse foco estratégico deve sustentar o crescimento da produção e melhorar o posicionamento da empresa no longo prazo. Entre os riscos para a Petrobras, podemos destacar as oscilações nos preços do petróleo, as mudanças regulatórias, os desafios operacionais que a empresa pode enfrentar. É importante que o investidor considere esses fatores para avaliar na Petrobras. Quando comparamos a Petrobras com outras empresas de energia, podemos observar que ela oferece um dividend yield e um PL competitivo, o que pode atrair investidores. Entretanto, o cenário de dívida e os desafios do setor energético no Brasil devem ser ponderados. As expectativas do mercado para a Petrobras são positivas, especialmente pela distribuição de dividendos e pela expansão em novas áreas energéticas. Mas os investidores devem se manter informados sobre possíveis mudanças no plano de expansão. Então, dependendo de qual for o planejamento dela para os próximos tempos futuros, nós devemos tomar a nossa decisão. Não só se espelhar no dividend yield nem no PL dela. Considerando os indicadores financeiros, os planos estratégicos e a posição da Petrobras no mercado, o PETR4 pode ser uma boa oportunidade de investimento, especialmente para quem busca uma renda passiva atrativa. Mas vale lembrar que o mercado de energia é altamente dinâmico e volátil. Então, não pense que vão ser só flores. Preste muita atenção antes de tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Em resumo, a Petro 4 apresenta bons fundamentos e uma perspectiva de crescimento interessante, especialmente pela visão de diversificação e investimento em novas áreas energéticas. Avalie seu perfil de investidor, se você tem um perfil mais arrojado, ou se você é conservador, talvez não seja essa ação para você. E se essa análise foi útil, deixa seu like se você não deixou ainda e se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.